O STF validou que bancos e credores podem retomar veículos de inadimplentes sem autorização judicial, desde que respeitem direitos como a privacidade e a dignidade do devedor. A medida segue o marco legal das garantias. A Janaína Camelo chega novamente aqui no nosso 3 em 1 para falar quando é que vale essa decisão, hein, Janaína? É muito interessante isso. Bem-vinda novamente. Pois é, né, Kobayashi? Porque o que o STF fez foi julgar um recurso contra essa medida, que já é prevista pelo marco legal das garantias ali, de que não é necessária uma ordem judicial para apreensão, confisco de bens móveis, como os veículos e imóveis também, né? Isso já estava previsto pelo marco legal das garantias, que foi aprovado em 2023, e ali no caso dos veículos, quando ele é colocado como garantia no financiamento, né? No caso dos imóveis, no caso da hipoteca. Então, ali no caso é quando o comprador ele ainda não é proprietário do bem enquanto não quitar esse imóvel. Então, esse recurso foi apresentado ao STF e os ministros julgaram, foi apresentado pela Associação dos Magistrados Brasileiros e também por entidades que representam oficiais de justiça, com a seguinte alegação de que o confisco ali, sem a análise prévia do judiciário, viola direitos da dignidade da pessoa humana, a propriedade e a intimidade, a vida privada. Então, esse recurso foi julgado, mas o resultado não foi unânime, viu? Os ministros, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Flávio Dino votaram contra pela inconstitucionalidade dessa medida, mas ficou valendo ali o voto da maioria. O ministro Dias Toffoli, que é o relator, ele reconheceu a necessidade de fazer um ajuste nesse texto com relação ali aos direitos humanos. Então, ele disse o seguinte, que o texto agora vale contendo a seguinte tese, que devem ser assegurados os direitos à vida privada, à honra e à imagem do devedor, à inviolabilidade do sigilo de dados, a vedação ao uso privado da violência, a inviolabilidade do domicílio, a dignidade da pessoa humana e a autonomia da vontade. Então, esse foi o resultado final aí do julgamento que aconteceu no plenário virtual, mas mantendo ali em tese o que já está disposto no marco legal das garantias. Muito obrigado. Janaína Camelo, diretamente de Brasília. Eu quero entender aqui dos nossos colegas como é que vocês veem essa questão, porque há sempre uma discussão muito grande quando há alguma mudança na lei que favorece o credor de conseguir obter meios de alcançar uma dívida, seja com um veículo, com um imóvel, às vezes até com algumas medidas atípicas, né? Suspensão de CNH, por exemplo, né? Bloqueio de cartão de crédito, algumas outras medidas até como bloqueio de passaporte, às vezes para obrigar o devedor a pagar. Isso aí, de um lado, dá mais garantia para que os credores consigam exercer o seu negócio, por outro lado, também mexe na vida de muita gente ali mais pobre, que estão no campo dos inadimplentes. Como é que você vê, Alangani? Não, eu acho que é positivo, porque a justiça brasileira, de um modo geral, Koba, ela é pró-devedor. Então, é pró-inadimplência, as decisões judiciais acabam beneficiando mais os devedores do que os credores. Isso explica, em parte, por que a nossa taxa de juros é tão elevada. E, é claro, se você não pagou, você tem que ter algum tipo de consequência. Se você se tornou insolvente, inadimplente, tem que ter consequência. Se não tiver consequência, é um convite à inadimplência, porque daí todo mundo vai ter um incentivo e falar, bom, eu não vou pagar mesmo, não vai acontecer nada, então eu vou financiar um carro, vou financiar um imóvel, se eu não pagar não acontece nada. Então tem que ter, claro, uma punição. E você, Zé? Olha, as garantias são essenciais para, primeiro, baratear o sistema, né? Baratear o empréstimo, o risco. E, em segundo lugar, para ampliar. Eu fui testemunha aqui de um processo muito interessante, que foi a renovação, a atualização da lei do inquilinato, né? Oficializando a denúncia vazia. O que é a denúncia vazia? É o dono do imóvel retomar o imóvel. Antigamente não podia. E o que acontecia? As pessoas não compravam imóveis para alugar, porque você alugava e não sabia quando recebia, e podia defasar, a pessoa entrava no imóvel e não saía, era terrível. E aí o que aconteceu? Houve uma atualização, o número de imóveis à disposição de aluguel aumentou muito, barateou, e é assim, o mercado ele cobra. Existem leis na economia que não podem ser revogadas, e a lei da oferta e da procura é isso, né? Então é o seguinte, se o vendedor
tem uma possibilidade de financiar, ele vende muito mais. A venda está diretamente ligada à possibilidade de financiar. E se o financiador tem garantias de receber o imóvel, ou nesse caso, o automóvel, ele pode financiar com juros menores. Os juros podem ser os mesmos, mas o que entra ali, que é o lucro e o risco, né? O risco é calculado, existem cálculos especiais para isso. Então, se não tem um risco, aí é lógico que fica mais barato financiar. Então, o que precisa é isso, é agilidade, não é só através de automóveis e tal, é a facilidade de retomar um bem que foi financiado, né? Isso faz a coisa ficar mais barata e mais ágil e aumentar a oferta, e isso é bom para o consumidor no final. Você não pode beneficiar espertalhões que pagam uma prestação e cismam que o bem é dele, né? Além de tomar o bem, é preciso responsabilizar a pessoa que de má fé comprou e não pagou, claro. Para você que está nos acompanhando, para você entender, desde 2023, que é justamente a data dessa lei, né, que é o Marco Civil das Garantias, se você compra e dá um bem em garantia, como um veículo, por exemplo, ali, uma alienação fiduciária, se você não pagar, está devendo, não precisa mais o credor entrar com uma ação na justiça. Ele já não vai gastar com os custos do processo, aquilo tudo, e vai poder alcançar extrajudicialmente, sem a necessidade de um processo, esse bem. No final das contas, Segré, eu quero entender, isso aí vai começar a baratear os juros? O acesso ao financiamento, por exemplo? Na teoria, sim, na prática, duvido. Tem dois tipos de inadimplentes, o picareta e o preocupado. O picareta é aquele que compra sabendo que não vai pagar. E como o sistema permitia demorar, ele pegava um carro, usava o carro, não pagava o carro, detonava o carro e depois devolvia o carro já detonado. E para aquele que financiou, era prejuízo. O outro é o preocupado, dizendo, eu quis comprar, comprei, pensando que poderia pagar, alguma coisa deu errado, perdi o emprego, o negócio não saíram corretamente e eu preciso negociar. Essa pessoa vai e negocia com o credor para encontrar uma forma de que ele continue ficando com o bem, de repente esticando o prazo, diminuindo juros ou alguma coisa assim. Esse sistema está certo. Por que digo que na teoria sim, na prática não? Eu lembro até agora, os valores das passagens eram muito elevados. Aí disseram, vamos diminuir a questão das malas, para que com isso conseguimos diminuir o valor da passagem. Não deu certo. Estamos esperando, né, Segré? Não deu certo. Você não está esperando o suficiente. E agora vamos diminuir a alimentação nos voos. Eu lembro até agora, na época da saudosa Varig, tinha até os talheres eram de metal. E fazia a pergunta de sempre, que eu lembro até agora, quando você viaja de avião, é massa ou frango, né? É massa ou frango. E agora não tem nada, tem água, porque tiveram que diminuir o custo para você e eu pagarmos menos a passagem. Diminuiu? Não, não diminuiu. Agora, se você quiser sentar numa poltrona que você escolhe, tem que pagar também. É piada. Então, na teoria era para reduzir o valor da passagem. Na prática, não deu certo. Daqui a pouco a gente vai ter aviões aí com os passageiros voando em pé. Com certeza. Isso não é brincadeira, não. Eu vi outro dia um estudo aí, tem lá um esquema de segurança que eles estão apropriando. Mas é para diminuir os custos, ô Fábio Piperno, não vem não. Ô Piperninho, só para fechar aí as questões todas desse debate, no final das contas, STF respeitando a autoridade do Congresso, né? Não, claro, e veja, é sim uma questão de mercado, é isso que o Segré falou. O sujeito que está devendo, mas enfim, o sujeito de boa fé que passou no decorrer da vigência desse financiamento até alguma dificuldade para quitar a sua dívida, ele vai lá, procura o credor, tenta renegociar isso, seja numa loja de departamentos, no supermercado ou na concessionária do veículo, até porque para a própria concessionária retomar o bem, né? Tem todo um processo que demora, e aí para vender de novo, aquilo fica parado. Então, muitas vezes, vale a pena buscar o caminho da renegociação. Fica melhor para todas as partes envolvidas. Agora, se o golpista profissional, a gente sabe que aqui no Brasil tem golpe para tudo, né? Então, para ele, se realmente houver uma flexibilização muito forte dessas exigências, aí vai ter golpe para todo lado o tempo todo, né?